aula de redação sobre personagens. Então, vamos lá. Produção de texto para casa. A gente já vai começar falando sobre personagem. Então, vamos lá. Os personagens são seres atuantes de uma história e pode ser um animal, uma pessoa ou até mesmo um objeto, desde que apresentem características humanas, tá? Então, se está apresentando características humanas, vocês vão identificar como personagem. E é fácil identificar quem é o personagem da história, certo? Além de serem encontrados na literatura, os tipos de personagens também estão presentes no cinema, teatro, televisão e desenhos e várias outras obras, tá? Livros, textos diversos, contextos de uma história contada. A força dramática de um enredo está na busca de um personagem por um desenho e nos conflitos que dificultam ou impedem que ele alcance seu objetivo. Portanto, ao caracterizar o protagonista da história, você deve considerar a rede de relações e oposições que ele ou ela forma com os outros personagens. Aí aqui estão alguns exemplos. Quem são do primeiro quadrinho? Alguém sabe? Harry Potter. Isso. Harry Potter é o protagonista. E tem a Hermione e o Ron, tá? Todos eles fazem parte do enredo. E esse aqui, quem que é? A Pantera Cor-de-Rosa. Pantera Cor-de-Rosa. Isso mesmo. E aqui, quem é? Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. E aí tem o quê? O relógio, que também faz parte da trama. Quem que é esse aqui? E o Alice lá com aquele buraco. Coelho maluco. Coelho maluco, né? E esse aqui eu não lembro o nome dele. Não é. Também não lembro. Mas vamos lá. Protagonista. Quem é o protagonista? O personagem principal. O personagem ou a personagem mais desenvolvida da história. A experiência do protagonista é o foco narrativo. Qual que é o foco narrativo? É onde é centralizado a narração. É o foco principal, é a principal história a ser contada. Dentro das histórias, exemplo, uma novela, existem vários enredos, várias tramas, mas sempre tem ali o personagem principal que vai se desenvolvendo durante o passar dos dias ou o passar da história. É a partir da perspectiva desse personagem sobre o conflito da história que julgamos, isso é importante, que julgamos tudo o que acontece durante o enredo, tá? É a partir dele, o que ele fala, o que vai acontecer com ele, onde ele está, o que ele pensa. É a partir disso aqui que vai se desenvolver a história, a partir do protagonista, do ponto de vista dele, do conflito dele. Quem que é o antagonista? É o personagem, ou a personagem, que pode também ser um objeto, um animal, monstro, instituição, grupo social, limitação de ordem física, psicológica, social ou cultural,
que traz ou representa uma ameaça, um obstáculo, dificuldade ou impedindo que o protagonista deseja alcançar, tá? Então, isso é muito importante. O protagonista é a pessoa boa da história que está ali trabalhando, que está ali pensando, se desenvolvendo. A história é contada sobre o protagonista. E o antagonista é quem fica atrapalhando, quem fica impedindo, fazendo coisas ruins para o protagonista, tá? Tipo o Oi, personagem mal da história. mais ou menos isso. O antagonista, ele é tipo assim, o vilão da história. Também, isso. Ele vai tentar impedir. Isso mesmo. Coadjuvante são os personagens secundários que auxiliam no desenvolvimento da história, tá? Então, quem que auxilia? O protagonista. Coadjuvante. É ele que fica ali, às vezes, ele é um namorado da pessoa, ou ele é o amigo, o irmão, o colega de trabalho, tá? Esses são os coadjuvantes. Real ou histórico. O que que isso significa? Personagens que realmente existiram e que o autor tenta reproduzir com o grau de fidelidade. Não tem história baseada em fatos reais? Então, é isso. É uma história real, tá? Fictício. Opa! Fictício. Personagens criados com base em pessoas reais e estereótipos ou arquétipos que vivem histórias que poderiam acontecer. Então, até a personagem, a pessoa, né? Ou o objeto, ou algo nesse sentido, é real. Mas não se comportaria daquela forma, não foi baseada, não foi tirada de alguma pessoa. Ela pode ter uma certa inspiração, mas ela não é sobre aquela pessoa. Pode falar, Ângela. Professora, a senhora pode esperar um pouquinho para eu copiar? O que é o protagonista, antagonista, Vocês querem copiar? Sim, eu estou arranjando fictício. Então vai. Você está na onde? Quem está copiando aí? Eu, Ângela, estou no fictício. Quem mais que está copiando? Copiando, professora. A Estão Júlia. copiando também? Aonde que está? Onde vocês estão? Entrei no fictício. Tá. E vocês conseguiram entender? Sim. Sim, eu consegui entender. Quem mais está aí que eu não estou vendo? Pessoal do Caminho do Projeto Jovem. Projeto Caminho Jovem. Desculpa, eu falei o contrário. Professora, eu já terminei, tá? Tá bom. Vocês estão copiando também? Sim, eu estou no que pode também ser um objeto. Tá bom. Pronto? Eu já terminei, professora. Muito obrigada. De nada. Eu ainda não, professora. Tá bom. Vocês querem ajuda? Vocês entenderam essa parte? Um pouquinho, né? Tá, eu vou pincelar de novo, tá? Quem são os tipos de personagem de uma história? Protagonista, que é o personagem principal.
o antagonista, que é o personagem que fica tentando atingir a todo momento, ou derrubar, ou interferir na trama do protagonista. O coadjuvante, que é o personagem secundário, que ele fica auxiliando o protagonista. E a história pode ser real, contando um fato histórico ou contando um fato sobre a vida de uma pessoa, e pode ser um evento fictício, tá? A história pode ser fictícia. Às vezes ela foi inspirada em alguém, algumas coisas, mas não são reais. Tem alguém do projeto tentando falar, mas o microfone está desligado. Ô, Estava professora, tentando falar? Não está desligado o microfone, não. Ah, tá. É porque você estava na frente, eu pensei que você estivesse tentando falar alguma coisa, eu falei que eu não ia estar ouvindo. ô, professora, Oi, Maria. é obrigatório copiar? Não, não é obrigatório. Só quem quiser copiar tá. mesmo. É que tem gente que gosta de ter no caderno, né? Pode seguir? Vou seguir. Já dei tempo. Vamos para os exercícios. Antes, vamos ler o texto, tá? A Coruja e a Águia. É uma fábula de Monteiro Lobato. Coruja e Águia. Depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é grande, e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Nesse caso, combinemos isso. De agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem, mas como posso distinguir os teus filhotes? Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial, que não existe um filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. Está feito, concluiu a águia. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. Horríveis bichos, disse ela. Vê-se logo que não são os filhos da coruja. Comeu-os. Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves. Que? Disse essa admirada. Eram os teus filhos aqueles monstrenguinhos? Pois olha, não se pareciam nada com o retrato que eles me fizestes. Moral da história: para retrato de filho, ninguém acredita em pintor pai. Já disse o ditado: quem ama o feio, bonito lhe parece. O que uma fábula tem que ter? O moral. Uma moral. Moral da história, isso mesmo. Essa tem uma moral? Sim. Tem. A moral, ela sempre está assim, explícita no texto? Ela tá? Como assim? O que é explícito? O que é explícito? Alguém sabe? Aqui neste moral não diz no texto. Alguém sabe o que é explícito? Explícito é aparecer, tipo assim? Tipo isso? Isso, evidente, isso mesmo. Espera só um pouquinho, gente.
Oi, desculpa, tá? É que a cadela estava latindo bem aqui, daí a prof teve que gritar com ela. Então, o que que é explícito? É algo que está evidente, é algo que está escrito, certo? Então, aqui nessa história tá explícito. Por quê? Porque está evidente, está escrito no texto qual que é a moral da história. Nas fábulas, nem sempre fica explícito, mas você consegue entender pelo contexto qual é aquela moral que o texto quer te passar. Então, acaba ficando evidente aquilo para o leitor, mas nem sempre está escrito no texto, como moral da história. Está escrito os fatos da história e você traduz aquilo como a moral. Você entende o texto como a moral da história, mas não que esteja escrito moral da história, entendeu? Nem sempre. E aqui tá. Então, qual que é a moral da história? Todo mundo sabe que a águia é um predador, certo? Ela é um animal carnívoro. Então, ela se alimenta de pequenos animais que ela consegue capturar e que ela come. E a coruja também é um animal carnívoro. Ela também caça. E ela também se alimenta de filhotinhos, de outros bichos e tudo mais. Então, o que estava acontecendo nessa história? A coruja estava comendo filhote da águia e a águia estava comendo filhote da coruja. E aí elas decidiram fazer um trato para uma não comer o filhotinho da outra, porque isso estava machucando elas, estava, né? E aí qual foi o trato? A coruja falou para não comer porque os filhotes dela, a única forma de distinguir era que eles eram lindos, alegres, sorridentes. Aonde que está escrito? Cadê? Aqui, ó. Lindos, feitinhos de corpo, alegres, cheios de graça especial, né? Igual que não existe em nenhuma outra ave. E aí, quando a águia encontrou os filhotes da coruja, não viu nada disso que ela descreveu. Viu outra coisa. E ela foi lá e comeu. Por quê? Porque para a mãe, o filho sempre é lindo. E às vezes para outra pessoa não é tão, tá bom? Oi, Ângelo, pode falar? Você levantou a mão? Professor, que eu tive que ir ali conversar com a minha mãe. O que é para escrever ali? Ou a senhora ainda não... Não é para escrever nada. Eu estava comentando sobre a história. Agora que a gente vai começar a fazer as atividades, tá? Tá bom. Então, vamos lá. 1. Sobre o texto acima, responda. A. Quem narra a história? Quem narra a história? A coruja e a águia. Não. Quem que narra a história? Seria em terceira pessoa? Quem é o narrador? O narrador é... Não é o Não. autor da história? Mas ele é que tipo de narrador? É o narrador personagem? Tem narrador... Tem narrador personagem, narrador onisciente e o outro eu esqueci o nome. Narrador observador. Qual que é o tipo desse narrador? Narrador observador, né? Observador? Observador. Narrador observador? Será? Quem mais? Por que é narrador observador? Porque ele conta... Ele observa que a coruja e a coruja e a águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Por quê? Porque a coruja e a águia, depois de briga, resolveram fazer as pazes. Está observando que depois de muita briga,
elas resolveram fazer as pazes. Isso mesmo. Então, como que é o nome do narrador? Narrador Observador. Tá, mas qual que é o observador? É o em terceira pessoa? Isso. Isso mesmo. Quais são os tipos de personagem, de narrador? Vamos ver. Vamos retomar? Narrador personagem, narrador observador e narrador Peraí, onisciente. mas o narrador... Tá, mas o narrador personagem, quais são as características dele? Vamos falar certinho. Porque ele participa da história. Participa da história, ele é o quê? Ele é o Ele protagonista. participa como? Ele participa narrando e às vezes dialogando. Ah, e ele é protagonista, ele é antagonista, mas ele é sempre o protagonista? Não é sempre, mas às vezes ele é o protagonista. Ah, tá, entendi. E qual que é o foco narrativo? Ele narra em qual pessoa? Em qual pessoa que ele narra? Em primeira pessoa? Isso, porque ele é o narrador personagem. Então, ele fala o quê? Eu, né? Se ele narra e é o personagem, ele tem que se colocar na história, que é o quê? Eu. Então, é em primeira pessoa, entendeu? Aí o narrador observador, que é o narrador dessa nossa história. Ele participa ou não da história? Não, ele não participa. Que mais? Porque ele já disse que ele é narrador observador e não narrador personagem. Isso. O que ele faz, então? Ele observa. Ele observa e conta a história pra gente. Isso. Ele relata o quê? O que ele vê. Certo? É diferente do onisciente, que ele E o foco observa também narrativo? e coisa. Qual que é o foco narrativo? É o fictício? Não, o foco narrativo é em que pessoa que ele narra. Ele narra a primeira, segunda ou terceira? Terceira pessoa, em terceira pessoa. Isso, terceira pessoa. E o outro Assim como narrador, narrador qual? E qual que é o narrador outro narrador? onisciente. Isso, onisciente. Narrador onisciente. Ana, o que você estava falando do narrador onisciente? Então, narrador observador, ele observa, ele só conta o que ele consegue ver e escutar. Já o onisciente, ele sabe de tudo, sabe o que o personagem está sentindo, os pensamentos, ele sabe de tudo, toda a história. Ele não é o personagem principal, ele não faz parte da história, mas ele sabe de tudo, ele é o observador. Só que sabe Isso mesmo, você descreveu certinho. E só faltou falar qual que é o foco narrativo, qual pessoa que ele escreve. terceira. Terceira também, isso mesmo. Pessoa. Isso. Porque ele sabe o que os personagens estão sentindo, o que os personagens estão pensando. Isso mesmo. Então, quem narra a história aqui? É o narrador observador. Isso, o observador. Desculpa. Quem são as personagens? B. Então, o que é para colocar? Narrador observador. Quem quiser... Narrador, eu botei assim, narrador observador, na terceira pessoa. Isso. Todo mundo anotou? Todo mundo copiou? A B agora. Quem são as personagens? A coruja e a águia. A coruja e a águia. Coruja e a águia. E são os principais, certo?
Sim. Qual a natureza física das personagens? C. Opa. Como assim? Uni... Qual a natureza física? É para ver se ele é protagonista, antagonista, coadjuvante, real, histórico ou fictício. Oi? É para ver se, porque se a senhora voltou, porque tem, é para você dar uma olhada se eles são protagonistas, antagonistas, coadjuvantes, real, histórico ou fictício, é isso? Não, a natureza física. Lembra que a gente estudou na aula passada? Vamos lá na aula passada. Espera aí, deixa eu dar pausa aqui na... Tô lendo. A águia comeu os filhotes da coruja? Espera aí. Professora, eu lembro da aula passada. Então, vamos lá, retomar a aula passada. Vamos lá. O espaço na narrativa é o lugar onde os personagens circulam. Então, tem o ambiente interno e o externo, certo? Sim. Espaço físico, ambiente físico. Aqui, ó, o espaço ou ambiente físico. Qual que é o ambiente físico deles? Compõe o âmbito autêntico, o qual é utilizado como cena, onde desenrolam as atuações dos personagens, ou a paisagem na qual eles se movimentam. A floresta. Então, o que que é? A floresta. Mas é um ambiente interno ou externo? Externo. Externo, isso mesmo. Então, vocês conseguiram entender? Sim. Então, vamos lá. Então, o que é para colocar na C? Vamos voltar aqui, peraí. A floresta, ambiente... eu coloquei assim, a floresta e o ambiente é o externo. Com a natureza física dos personagens. Isso. A natureza física dos personagens... Ué, não entendi a pergunta. A natureza física dos personagens, são animais. Isso é a natureza física. Eu confundi com o que o texto pediu, desculpa. Ô, professora, posso responder? A natureza física das personagens não é o ambiente, tá? Desculpa, eu confundiu. Eu confundi com a aula passada do ambiente físico e do ambiente social, tá? Então, a natureza da personagem é a natureza do que ela é. Ela é humana. Aqui, ó. Aqui, ó. Pode ser um animal, uma pessoa ou até mesmo um objeto. Então, essa é a natureza, tá? Da personagem. Então, qual que é a natureza dos dois personagens da história? São dois animais, certo? E elas são animais. São animais. Ô, isso professora. mesmo. Oi? Eu posso responder, Adê? Pode. São personagens reais ou fictícios? Pode responder. São reais, porque eles são animais.
São animais, isso mesmo. Mas aqui, ó. Professora, não seria reais na vida real, mas, tipo assim, eles existem, esses Ó, animais, mas fictícios, por causa dessa história, foi fictícia sobre esses dois animais? isso, exatamente. São animais e são reais. Mas dentro da história é fictício. Por quê? Tem como a coruja fazer um trato com a águia? Não tem, não. Não, né? Não tem. Então, ó, personagens criados com base em pessoas reais, pessoas ou animais ou objetos, tá? Estereótipos ou arquétipos que vivem histórias que poderiam acontecer com pessoas comuns, Ô, tá? professora, posso falar como que eu coloquei? Pode falar. Reais, porque eles são animais, mas na história eles são fictícios. Ó, é quase isso. Porque é fictício, porque são baseados com pessoas reais. Só altera isso, por favor, que daí vai ficar melhor, tá? Para você poder entender. Que não é Professora, real. falar uma resposta inteira da letra D, por favor? Você vai colocar fictício, porque são personagens criados com base em animais reais. Professora, a senhora pode repetir, por favor? Coloca fictício, porque são personagens criados com base em pessoas reais e vivem histórias que poderiam acontecer. É uma fábula, certo? Certo? Certo. Certo. Quem mais está com dúvida? Pessoal do projeto, vocês conseguiram entender? Sim. Quem mais está no grupo? Conseguiram entender certinho? Sim. Sim. Tá. Eu não vou passar o texto para casa. Que horas é o intervalo? Daqui a pouco, 9h15. Eu não vou passar o texto e ir para casa por conta das provas do colégio, tá bom? Mas depois do intervalo, nós vamos fazer um texto aqui, igual a gente fez aquele dia. Todo mundo Pode ferido. igual aquele dia, tá? Todo mundo vai pegar caneta ou lápis, melhor que seja de caneta. Caneta e papel. Caneta na mão. Isso mesmo. E nós vamos fazer um texto em sala, igual a gente fez aquele dia. Cada um vai montar uma frase no texto, tá? Com base no que foi pedido. Então, eu vou fazer a leitura, fazer a instrução de vocês e vou deixar vocês pensando no intervalo, tá bom? Então, vamos lá. Crie a história baseada nas seguintes situações. Então, a gente tem que criar uma história com base nisso aqui. 2 amigos que se perderam da turma em uma excursão ao museu. De repente, entraram em uma sala de múmias e elas não pareciam estar mortas. Use os elementos da narrativa e também descreva. Faça a redação com boa apresentação. Ó, lembra que a gente tem que prestar atenção nisso aqui? Boa apresentação, coesão e coerência,
Siga as orientações para criar um título criativo. Quando que a gente tem que colocar o título? No final, para o No título ele ter final. coerência. da história. No final da história, isso mesmo. Use narrador onisciente. Então, qual que é o onisciente que a gente comentou agora há pouco, que a gente retomou? Pessoa. Em terceira pessoa, e é o que sabe sobre tudo, ele é onisciente. Personagens fictícios, reais e antagonista e secundários. Então, tem que ter bastante gente nessa história. Mínimo de 15 linhas e máximo de 25. E aí, usar essa folha como rascunho, tá? Então, eu quero que vocês pensem bastante no que a gente vai escrever. Então, qual que é a proposta? 2 amigos se perderam numa excursão ao museu. Excursão do que pode ser? Excursão da escola. Pode ser a turma foi ao museu e aí as duas crianças entraram numa sala de múmias e aí acabaram se perdendo e a turma foi para a escola de novo. Isso mesmo. Entraram em uma sala de múmias e elas não pareciam estar mortas. Então, o que tem que acontecer com as múmias aqui? As múmias têm Não estejam mortos. o que tem que acontecer, Júlia? Elas têm que ficar vivas, elas têm que estar vivas. Então, mas para isso, o que elas têm que fazer na história? Elas têm que interagir na história, né? Conversar, então tem que ter fala. Elas têm que ter um contexto de movimentado, o que elas vão fazer, falar, certo? Então, eu quero que vocês pensem em tudo isso, tá? E lembrando sempre, a redação tem que ter boa apresentação, coesão, coerência. Que mais? Que mais tem que ter? O clímax, Tem que criar um título Ai, criativo. Professora, o desenvolvimento, o desfecho. Isso, desenvolvimento, desfecho. professora, Oi, pode falar, eu Vicente. vou ter que sair. Ah, é? Tá bom, então eu vou anotar que você vai sair, tá bom? Tá. É urgente? É redação aqui ou é português? Redação. É porque minha mãe ela tem fisioterapia e eu tenho que ir. Ah, tudo bem, sem problemas, tá? Eu vou anotar, então, que você vai sair mais cedo, tá? Tá na chamada. Tá. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Daí, que mais tem que ter? Tem que ter pontuação. Lembra que tem que respeitar a margem do caderno, tanto da do início como a do final? Sim, Não pode começar nem antes da margem e e nem nem depois, passando da margem do final. Isso, exatamente. Nem antes e nem passar da margem. Quando a gente for iniciar um texto, tem que ter o quê? Parágrafo. Parágrafo. Tem que ter o espaçamento do parágrafo certinho, certo? E O quando for personagem vai começar, falar. quando for começar uma fala, o que tem que colocar? Parágrafo e travessão. Também tem que ter 2 pontos. Parágrafo, travessão.
Isso mesmo. Então, vocês lembram de tudo. Vamos lá, o narrador onisciente, ele tem que ser em terceira pessoa, isso mesmo. O narrador onisciente, ele sabe tudo, ele prevê o que os personagens vão fazer, vão pensar, tá? Eu vou liberar vocês, daqui a pouquinho a gente volta, pode ser? Professora, Até daqui a pouco, então. professora, que horas que a gente vai voltar? Volta 9h35, tá? Tá. Tá bom. Tchau, prof. Até depois. Até Tchau, daqui a Pro. pouco. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Tchau, Pro. Até daqui a pouco. Até. Uma coisa interessante que eu vou falar para vocês é que nas atividades que eu fiz a correção da outra atividade que a gente fez o texto em sala e que vocês mandaram no WhatsApp o texto por foto, eu dei uma olhada, eu prestei atenção que vocês pulam uma linha para escrever um parágrafo ou outro, ou escrever o discurso. O título e o primeiro parágrafo. Do título para o primeiro parágrafo, ok, pode até pular, porque tem um espacinho. Mas, assim, de um parágrafo para outro, não pula linha, tá? Não é recomendado que pule linha. Então, não precisa. Quando for na outra linha, é para começar na outra linha, não é para pular a linha. Quando for para pular a linha, eu falo. Oi? É para começar na linha de baixo. Isso, começar na linha de baixo, tá? Eu tenho um animal de estimação? Tenho. Professora, Tenho Professora. cachorro. Oi? o que seria uma terceira pessoa? Oi? O que seria em terceira pessoa? A conjugação do verbo. Exemplo. Não tenho não tenho eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Aham. Então, eu, tu, ele são pronomes da primeira, segunda e terceira pessoa do plural, do singular. E nós,
vós, eles são pronomes de primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, quando tem o narrador onisciente e o narrador observador, É em eles terceira pessoa. fazem o texto conjugando os verbos em terceira pessoa, entendeu? Tanto do singular quanto do plural. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Vou te dar um exemplo. Ó. Horríveis bichos, disse ela. Quem é ela? A águia. A águia. A águia. Então, Mas ela, eu, primeira pessoa do singular, tu, você, segunda pessoa do singular, ele ou ela, terceira pessoa do singular. então eu Entendeu? posso fazer meu texto usando ele e ela? Pode o quê? Fazer o texto usando ele e ela. Sim, pode. E só que depende do que você quer escrever. Quando é narrador onisciente e narrador observador, a conjugação é em terceira pessoa, tanto do plural como do singular. Quando é narrador personagem, aí você pode incluir em primeira pessoa. Por exemplo, horríveis bichos, disse eu, ou eu disse, entendeu? Aí você pode incluir, por quê? Porque o narrador faz parte da história. Caso contrário, é tudo em terceira pessoa, porque você está descrevendo a história de outra pessoa. Então, tem que escrever em terceira, tá certo? Conseguiu entender? Ficou claro? Consegui. Tá bom. Professora, Posso eu já retomar? fiz de terceira pessoa. Oi? Eu já fiz textos de terceira pessoa. A maioria dos textos são em terceira pessoa. Observador, Isso mesmo. Então, vamos lá. Crie a sua história baseada nas seguintes situações. Ó, todo mundo com papel e caneta na mão, tá bom? 2 amigos se perderam da turma em uma excursão do museu. De repente, encontraram uma sala de múmias e elas não pareciam estar mortas. Use os elementos da narrativa e também descreva. Faça uma boa redação. Faça uma redação com boa apresentação, coesão e coerência. Siga as orientações para criar um título criativo. Use narrador onisciente, personagens fictícios, reais e antagonistas e secundários. Mínimo de 15 a 25 linhas. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Separar as 25 linhas do caderno, certo? eu já separei antes do Então, intervalo. vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Professora, eu separei 15, tá bom? É de 15 a 25, tá? Eu coloquei 15. Põe mais um pouquinho aí, vai que a gente passa. Pessoal do projeto, o que vocês estão fazendo? Eu coloquei 20. Tá bom. Tá, separei as 25 linhas do caderno. Aí, o que tem que ter? O título, que a gente vai pular a linha agora, certo? Que a gente vai colocar o título depois. E aí, o que vai fazer? Vai fazer o parágrafo. Lembra para a gente medir? Colocar o dedinho? Sim. E como que a gente vai começar a história? Quem vai falar a primeira frase? Eu.
Em um dia na professora, escola. Pode falar. eu já levantei a mãozinha. Podia ser assim, a turma do, por exemplo, assim, a turma do terceiro ano C foi premiada para ir ao museu. Isso. Então, vamos lá. Parágrafo. É para todo mundo escrever? Vamos. Assim? A turma do terceiro ano. Terceiro ano C foi premiada com o passeio, com a excursão, né? Como que escreve excursão? É com S ou é com cedilha? Eu que pergunto, é com quê? Como que Professora, escreve excursão? É com professora, S. Oi, Heloísa, pode falar. no começo, a turma do terceiro ano C A turma do terceiro ano C foi premiada com a excursão Excursão. ao museu. Professora, como se escreve excursão? Como que escreve excursão? Vocês que têm que me falar. Tá no texto. Professora. Tá no texto ali, ó. Excursão. É com S. Excursão ao museu. Professora, museu se escreve com letra maiúscula? No terceiro Não. ano, você foi premiada com a excursão. Ao museu. Para ir ao museu. Isso. O que mais que a gente vai escrever? Quem que vai falar a próxima frase? Pessoal do projeto, vocês estão prestando atenção? Sim, professora. Sim, Qual que é a próxima frase, então? Vai. Eu tava pedindo que eu tava esporte, tava no chão. Vou ter que voltar prestando atenção agora. Hein? Eu quero saber qual que é a próxima frase. Pergunta? Perguntar. Professora, acho que é Ângelo, não sei, quer falar. Quem? Acho que é o Ângelo. Ele já falou a primeira frase. Eu quero outra pessoa para falar a próxima frase. Vamos lá. É estranho fazer assim, professora, porque o que eu estava pensando é totalmente diferente do Ângelo e muda todo o contexto da história. Ah, mas isso que é interessante, a gente, você entendeu? Cada um criar um pedacinho para que a gente possa todo mundo aprender junto, com os acentos, com o parágrafo e tudo mais, entendeu? Por isso que é uma didática diferente. Eu quero atenção. Ângelo, só um pouquinho. Espera só um pouquinho, Ângelo. Você já deu a primeira frase. Vamos, outra pessoa agora eu quero que dê a segunda frase. Vamos lá. A turma do terceiro ano foi premiada com a excursão ao museu. O que mais? Pessoal do projeto que está fazendo algazarra até agora, eu quero que vocês falem uma frase. Pessoal do projeto, frase. Quem quer fazer a próxima frase?
O Breno quer que sou. Tá bom, mentira. Vai, Breno. Hein, gente? Próxima frase. Ricardo. Eu vou repassar a gracinha que foi feita em sala hoje e a falta de participação de vocês, tá bom? Porque, assim, eu não vou mais ficar chamando atenção por conta disso, não vou mais ficar atrapalhando a aula. Eu tô tentando aliviar para vocês, porque eu sei que vocês estão em semana de provas, então eu não tô passando tarefa para casa. E eu quero que seja feito em sala, porque a única forma de vocês aprenderem tudo que é passado em sala é fazendo os textos. Se a aula de redação tem que ter o quê? Tem que ter a redação, certo? O que não tem que ter na aula é palhaçada. É ficar fazendo gracinha, é ficar levantando. É isso que não tem que ter. Tem que participar. Se você não vai participar, ok. Então, não participa, mas não faça palhaçada, não faz graça. Professora, Tá bom? Pode ser assim, o passeio estava marcado às 15 horas. Pode ser. Então, vai lá. Depois de museu, a gente tem que pôr o quê para começar a próxima frase? Não, Ponto final ou vírgula? Pode ser, tanto faz, dependendo do que é a história. Então, vamos lá. A turma do terceiro ano C foi premiada com a excursão ao museu, que estava marcada para as 15 horas. E aí se bota uma vírgula. Então, é vírgula, isso mesmo. Vírgula que estava marcada para as 15 horas. Esse as, antes do 15 horas, é a com crase ou sem crase? Quando a gente quer crase. É a as craseado. Às 15 horas do dia... Qual dia? 25 de julho? Pode ser. 25 de julho. Ponto final. Que agora a gente vai começar. Outro parágrafo, né, prof? Vai começar. Não, no mesmo parágrafo, não, mesmo. O que vocês acham da gente colocar assim? Ó? Professora. Oi. Professora, acho que você começar, tipo, que estava marcado às 15 horas e depois disso é o quê? Que estava marcada para as 15 horas do dia 25 de julho. Ah, tá. Terminou? Terminei, Às 15 horas é o quê? Lembra da aula de crase? 3 horas. É, então, mas o as tem crase, tá? Ué, sem ou com, professora? Oi? Ué, com sem ou com? Agora que quando a senhora falou, acabou comendo a fala. É com crase. Virado para esquerda? Isso. Ele começa na esquerda, virado para a esquerda, é isso mesmo. Todo mundo tá? 15 horas do dia 25 de julho? Sim. Então, vamos lá. Sim. Ponto na mesma linha. Eu não consigo enxergar daqui, mas depois você me manda por foto, que daí eu corrijo, tá bom? Tá certo, professora. Então, vamos lá. Para as 15 horas do dia 25 de julho. Ponto na mesma linha.
Chegando o dia, ponto na mesma linha. Chegando o grande dia, vírgula, os alunos entraram no ônibus Como que eles entraram no ônibus? Felizes. Felizes. Mais uma palavra assim, Alegre. para dizer que eles estavam mais felizes. Com uma felicidade indescritível. Eufóricos. Entraram no ônibus eufóricos. Isso. Chegando o grande dia, vírgula, os alunos entraram no ônibus eufóricos. Professora, como se escreve eufóricos? E-U-F-O, acento agudo, Professora. R-I-C-O-S, eufóricos. Oi. Professora, Oi. eufóricos, junto ou separado? Junto, tudo junto. Eufóricos. E-U-F-O, acento agudo no O, R-I-C-O-S, eufóricos. Professor, depois do eufóricos é o quê? Ponto final. Aí eu já dei sugestão. Agora eu quero a sugestão de vocês. O que mais a gente vai escrever? Pode ser assim, chegando lá, eles se perderam da turma. Mas lembra que aqui no texto, Professora, eles se perderam da turma dentro do museu? Porque, ó, quando eles estavam dentro do museu, foi que eles entraram em uma sala. Pode ser, então, assim, chegando lá. professora, dá para ser assim, ó. Peraí, só um pouquinho que a outra aluna está falando. Pode continuar. Deixa ele falar, pode deixar ele falar. Não, eu quero ouvir de você, pode falar. Dá uma sugestão. A sugestão que eu dei é chegando lá no museu. Eu não sei mais. Vamos tentar usar outra palavra, porque assim, a gente já usou na frase anterior, chegando o grande dia. Então, vai usar chegando de novo, vai ficar repetitivo. Então, o que a gente pode pôr? Professora, dá para ser assim, ó. Entrando no museu, 2 alunos chamados, aí você pode escolher o nome, entraram em uma sala porque estavam curiosos. Então, vamos lá. Todo mundo está de acordo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Então, ponto final e parágrafo, certo? Entraram no museu. O que mais? Entraram no museu
Quando dois amigos Professora, pode colocar assim? Professora, Aí dá pode pra- colocar assim? pode falar. Quando dois amigos decidiram entrar em uma sala e fala o nome dos amigos. Dá pra ser assim, professora. Então, vamos colocar assim, ó. Entraram no museu. Quando dois amigos... Como que a gente pode colocar o nome dos dois amigos? Yasmin e Pedro. Falar o nome dele. Yasmin e Pedro, então tá bom. Quando dois amigos, vírgula. Yasmin Professora, não Pedro. pode ser, em vez de Yasmin, o nome mais fácil? Mas Yasmin é fácil. Quer ajuda para escrever? Yasmin vai ser Y? Professora, a gente não sabe, eu não sei muito bem. Ângelo, só um pouquinho, Ângelo. Ângelo, só um pouquinho. Yasmin é com Peraí. Y no começo? Yasmin é Y-A-S-M-I-N. Yasmin. Você pode falar de novo, por favor? Y-A-S-M-I-N. Yasmin. E o Certo? outro é o Conseguiram? Pedro. E Pedro. Pedro é fácil. Pedro é. Então, vamos lá. Entraram no museu quando dois amigos... Ó, entraram no museu, aí vírgula... Quando dois amigos, vírgula, Yasmin e Pedro, vírgula, novamente, Entraram em uma sala. Não pode ser menor. se Não pode ser menor. perderam entrando em uma sala. Não pode ser assim. Se perderam e decidiram entrar em uma sala? Se perder, então pode ser, se perderam e decidiram entrar em uma sala. Professora, pode falar de novo, Pro? Qual parte você tá? Tá aqui, se perderam. Se perderam e decidiram entrar em uma sala. O que vocês acham de colocar assim, ó? E decidiram entrar em uma sala, ponto. Final. Aí, na mesma linha, a gente coloca: a sala era muito escura. Pode ser. A sala era muito escura e nada enxergavam. Enxergavam. Como que escreve enxergavam? É com X. Isso. Enxergavam é E-N X-E-R G-A V-A-M. M de Maria no final. Professora, pode repetir? Qual parte você tá? Enxergaram o que a senhora estava falando? Depois de entraram em uma sala, ponto. A sala era muito escura e nada enxergavam. Professora, pode ser assim depois. Sem querer, Yasmin se esbarrou em algo. Tá. Depois de enxergavam, então a gente coloca ponto? Coloca vírgula.
Não, coloca ponto. Ponto na mesma linha. Sem querer. Vírgula, Yasmin. Como que é o resto da frase que você falou? Se esbarrou Esbarrou, né? em algo. Em algo. Professora, podia ser sem querer, Yasmin esbarrou em um disjuntor e acendeu as luzes. Esbarrou em algo. Agora ficou. O que mais? Agora, esbarrou em algo e as luzes se acenderam. Pode ser? Uhum. Então, vamos lá. E as luzes... E as luzes acenderam. Que mais? Aí pode ser assim, Pedro avistou, como que é o nome daqueles caixões que ficam as múmias? Tumba. Pedro avistou 2 tumbas abertas. Mas Podia ser várias em vez de só 2. eu acho que poderiam ser várias, né? Mas a gente vai escrever na mesma linha, parágrafo, como que vai ficar isso melhor? Então, vamos lá, vamos ler de novo? Ó, a turma, vamos ler de novo para a gente poder ter mais ideia. Então, vamos lá. A turma do 3º ano C foi premiada com a excursão ao museu, que estava marcada para as 15 horas do dia 25 de julho. Chegando o grande dia, os alunos entraram no ônibus eufóricos. Entraram no museu quando 2 amigos, Yasmin e Pedro, se perderam e decidiram entrar em uma sala. A sala era muito escura e nada enxergavam. Sem querer, Yasmin esbarrou em algo e as luzes acenderam. Vamos colocar assim, ó. Espantados, viram várias tumbas. Professora, Oi. Mas aí é ponto final ou é vírgula? Vamos colocar ponto final na mesma linha. professora, Oi. também podia ser assim. As luzes acenderam e eles viram um monte de ossos de dinossauro. Porque no museu também tem, né, professora? Também tem, e seria uma opção. Só que você lembra que no nosso textinho de apoio tem que ter que entrar em uma sala de múmias. Ô, professora, espantados. Espantados, viram várias tumbas. Passei várias tumbas abertas. Abertas. Fechada também, né, professora? Também podia ser metade aberta e metade fechada. É verdade, mas ó, o que vocês acham assim, ó? Porque aqui no nosso textinho de apoio, ele fala assim, olha, de repente, entraram em uma sala de múmias e elas não pareciam estar mortas. Então, o que vocês acham da gente colocar assim, ó? Espantados, viram tumbas abertas e as múmias estavam dançando pelo salão. Professora, Oi. depois de abertas é vírgula?
Não, tumbas abertas e múmias estavam dançando pelo salão. Vamos colocar um diálogo? Sim. Professora, O que eles podem falar? As múmias podiam ter falado que para as outras múmias que tinham visitantes. Mas elas estavam dançando, certo? Então, elas estavam felizes. O que elas podem falar, assim? professora, ia ser bom. As múmias falavam, eu ia querer, né, se fosse na vida real. Vem dançar comigo. Ia ser legal. É. Vamos colocar, então, algo nesse sentido. Juntem-se a nós. O que vocês acham? Sim, mas professora, depois do salão é 2 pontos. Oi? Depois do salão é 2 pontos. Não, depois do Professora. salão é ponto. Professora, Oi? professora, Oi? quando eu tô aqui onde tá abertos. Abertas. Abertas e as múmias estavam dançando pelo salão. Deu certo? Sim. Você está em salão já? Sim. Então tá bom. Depois de salão, ponto final. Próxima linha, parágrafo e travessão, lembra? Junte-se a nós. Lá na minha escola eu faço isso. Eu pego a minha professora, ela sempre diz que é para deixar o parágrafo para daí poder fazer o travessão. Isso. Deixa o parágrafo e aí faz o travessão. Isso mesmo. Então, vamos lá. Deixa o parágrafo, faz o travessão e escreve. Juntem-se a nós. Quando alguém está chamando a gente nesse sentido, qual que é o ponto que tem que ir? Exclamação. Isso, exclamação. Então, juntem-se a nós, exclamação. E depois de exclamação, como que a gente identifica? Porque, ó, nós não falamos quem estava falando junto a nós. Pode colocar outra travessão, disse a múmia. Não, é na mesma linha, porque é o narrador que está falando. Ele terminou falando, juntem-se a nós. Professora, eu tava no salão. Aí a gente coloca na frente. Depois você Disse uma das múmias. Mas não tem que pôr aquele risquinho? Não, só quando é fala. Ou quando tá falando, tipo assim, no plural, juntem-se. Tem o hífen. Oi, pode falar. Quem falou, professora? Pode falar. Disse. Laís. Oi, Laís, pode falar. Depois de salão eu coloco o quê? Depois de quê? De salão. Depois de salão, você coloca ponto final. Aí, na outra linha, você vai colocar travessão.
parágrafo primeiro, né? Você vai dar o espaço do parágrafo, aí você vai colocar o travessão. Aham. E aí você vai escrever: juntem-se a nós. E ponto de exclamação. Pronto. Disse a múmia. Na mesma linha de juntos-se a nós? Pronto, professora. Pronto? Professora, na mesma Ó, linha quem falou que tinha um travessão aqui, tem mesmo, tá? Fui Ó, eu, professora. você está É a certa, tem um mesma, travessão mesmo. professor. Tem um travessão mesmo, tá? Professora, depois de juntos-se a nós, na mesma linha coloca disse a múmia? Juntem-se a nós, aí ponto de exclamação, aí travessão. Disse a múmia. Disse uma das múmias. Aí na mesma linha ou na linha de baixo? Aí ponto final, na mesma linha. Ponto final. De novo, disse uma das múmias. Ponto final. Quem que vai responder ou como que vai ser a continuação da história? Professor, o meu ficou assim, ó, ali, eu coloquei, disseram Não dá as para duas, ver, não dá para ver a filmagem que assim. é o que a senhora colocou primeiro, e aí eu só risquei e escrevi em cima. Isso Professora, mesmo. aí pode colocar depois. Pedro e Yasmin, muito assustados, foram para um canto da sala. Melhor E os já amigos, porque já tá muito repetitivo os nomes. Isso, dá para usar mesmo os amigos. Pode Pode colocar assim, então, continuar, pode concluir sua ideia, pode falar. os amigos foram para um canto da sala e pensaram juntos o que responder para a múmia. Então vamos lá. Próximo parágrafo, certo? Não precisa Próximo pular linha. parágrafo, professor. Isso, não precisa pular linha. Então, os amigos, é isso? Isso. Os amigos foram para um canto da sala e juntos decidiram o que responder para a múmia. Tá, os amigos foram para o canto da sala. Da sala, decidir o que responder. Não, decidiram juntos o que responder, mas também pode ser assim. Decidir o que responder. O que responder. Aí, ponto final? Professora, Oi. os amigos, eles estavam no canto da sala? Isso. Aí, depois desse canto da sala, o que mais eles vão falar? Eles precisam dar uma resposta para as múmias. Professor, dá pra ser assim, ó. Peraí, Ângela. A colega está falando. Peraí, Ângela. Professora, Não, quem estava falando antes? não sei, professora. Não era a Maria? Não. Quem estava falando antes? Era a Maria, não era? Ou era a Giulia? Acho que era a Ju. Não, era eu não, professora. Quem estava falando antes, então? Eu, professora. Isso, então pode continuar. Eles estavam no canto da sala. Aí qual que é a sugestão de próxima fala? Que eles responderam como que elas estavam vivas, né? Porque elas já estavam mortas já faz tempo.
Isso. Então, o que que elas estavam fazendo, né? Como que a gente pode falar? Tipo assim, vocês estão vivas e dançando? O Ô, professora, tem um que que você problema. acha? As minhas linhas já tá quase no final de 25. A minha tá com 16. E a de vocês? A minha tá com 14. A minha só falta 6 para acabar. Que eu coloquei 20. Não, mas não são 20, é até 25, né? Eu tinha colocado 20. professora. Mas é até 25. Então, vamos colocar. Ah, professora, então eu vou Então, você tá vendo parágrafo, outra linha. Depois de responder, ponto final. Aí, na outra linha, a gente coloca parágrafo, travessão. Como pode vocês, né, estarem dançando vírgula, sendo que estão mortas. Professora, E ponto de interrogação. professora, Oi, é que como pode vocês estarem? Professor, o acho que eu que tenho que é? ideia, mas Eu não entendi sua pergunta. Pode falar. É que eu tô aqui, como pode vocês estarem? Como pode vocês estarem dançando, vírgula, sendo que estão mortas? Aí, ponto de interrogação. professora, eu posso dar uma dica, tipo assim, Pode? para colocar? As múmias gargalharam e falaram: os nossos guardiões souberam da nossa morte e nos deixaram vivos. Ah, legal. Vamos pôr, então. Então, vamos lá. Que estão mortas. Aí, ponto de interrogação. Aí, vai colocar travessão e escrever. Exclamou Pedro. Pode ser o Pedro? Pode. Sim. E aí, na próxima linha, coloca parágrafo e travessão. E qual que é a resposta da múmia? É assim, as múmias gargalharam e falaram. Ah, Os então a gente não nossos coloca o travessão, né? É o narrador que está falando. Então, vamos lá. Isso. As múmias... Professora, Oi. depois do ponto do travessão ali, depois do ponto de interrogação, é para colocar o quê? E ponto de interrogação, aí é travessão, exclamou Pedro. Aí ponto final. Aí na próxima linha é para colocar parágrafo. As múmias gargalharam. E falaram. Gargalharam e falaram. Professora, depois de 2 pontos. Oi. Depois de Pedro e Yasmin, coloca o quê? Depois da onde? Lá do... disse as múmias. Eu não entendi. Você pode ler um pouquinho antes da frase? É nós, disse as múmias. Junte-se a nós, disse as múmias. Eita, você está lá em cima.
Acho que ela foi no banheiro. Você está em Junte-se a Nós? Não, mas eu tô depois das múmias. É que eu não sabia colocar. Junte-se a nós, a nós, disse as múmias. Disse uma das múmias, desculpa. Aí, ponto final. Os amigos foram para o canto da sala e desse canto da sala decidiram o que responder. Ponto final. Aí, parágrafo, travessão, como pode vocês estarem dançando, vírgula, sendo que estão mortas, ponto de exclamação. Travessão, exclamou Pedro. Oi? Não é ponto de interrogação que a senhora falou? Sim, ponto de interrogação. Eu falei exclamação? Falou. Falei errado, é interrogação, isso mesmo. Aí, travessão, exclamou Pedro, ponto final. Na próxima linha, parágrafo, é para escrever: as múmias gargalharam e falaram. 2 pontos. O que as múmias falaram? Professora, é que você fala. Próxima linha, travessão, parágrafo travessão, é que Os nossos guardiões souberam da nossa morte e não deixaram a gente morrer. Não, professora, é que eu tô agora foi para. Aí onde é que você falou lá depois? Aí você foi para botar um. Esqueci. Foram para o outro, aí para o outro onde? Professora? Sala? ó, coloca assim, e não deixaram a gente sofrer. O que você acha? Pode ser. Tá, pode ser. Aí, ponto final. A Professora. Laís do projeto, o que você falou que eu não entendi? É porque eu falei assim, professora. É depois lá, foram para o outro, aí eu não entendi. Foram para o canto da sala. Ah, Decidir o que responder. Professora, Peraí, Júlia, você está com a mão levantada, pode falar. Depois de é que nossos guardiões É que os nossos guardiões souberam da nossa morte professora, e não deixaram a gente sofrer. professora, Oi, eu tô aqui, as múmias gargalharam. O que vem depois? as múmias gargalharam e falaram. 2 pontos. As múmias. então ficou é que Falaram. os guardiões souberam da nossa morte e não deixaram a gente sofrer? Isso. Professora. Oi. Aí depois, quando elas falaram, aí as meninas gargalharam e falaram. Aí 2 pontos. Na próxima linha, você coloca parágrafo e travessão. Tá. É que os nossos guardiões... Professora, as múmias gargalharam. Espera só um pouquinho. Tá. É que os nossos guardiões souberam da nossa morte e não deixaram a gente sofrer. Ponto final. Todo mundo aqui? Quem ficou para trás? Laís, você conseguiu?
Eu parei no guardião, professor. Depois de guardiões, souberam da nossa morte e não deixaram a gente sofrer. Professora, depois que eu coloquei a de sofrer, eu coloquei um ponto de exclamação. Depois de quê? De sofrer. Quer pôr ponto de exclamação? Também dá para pôr. Então, isso que eu pus. Pode ser. Depois de sofrer, tem ponto de exclamação, então. Todo mundo aqui conseguiram terminar? Sim. E agora, o que mais? Qual vai ser a reação do Pedro e da Yasmin? Eles vão lá dançar com as múmias. Agora é um desfecho de 2 linhas, 3 linhas no máximo. O que mais a gente vai escrever? Professora, eu já estou na minha 20ª linha. Isso, também. E agora, qual que vai ser o desfecho? E eles resolveram dançar com as múmias? Isso. Assim, Pedro e Yasmin entraram na dança. Professora, parágrafo. Professora, pode colocar assim? E curtiram o passeio no museu. Isso. Professora, tem que pôr parágrafo, certo? Parágrafo, isso. Próxima linha, parágrafo. Assim, vírgula, os dois amigos, né? Professora, eu botei assim. Assim, Pedro e Yasmin. Pode ser também. Assim, vírgula, os dois amigos. Ou, assim, Pedro e Yasmin, vírgula, entraram na dança. E curtiram o passeio no museu. Isso. E curtiram o passeio no museu. Professora, se eu te falar, você não acredita, a minha deu 26, aqui não deu inteira. Deu só um comecinho da 26. Eita! Na risca, hein? Professora, Então, a minha oi. É que essa história foi mais comprida, né, do que a outra. deu 32 linhas, mas eu tive alguns erros e eu vou reescrever ela. Aí eu vou tentar Ah, tá bom. ser menor. O título do texto pode ser As Aventuras de Pedro e Yasmin no Museu. O que você acha de colocar E que a tal as dança, múmias a dançarinas? dança das múmias ou a dança no museu? A dança no museu. E a dança do museu. A dança no museu? Sim. Uhum. Então, tá bom. Então, vamos lá, colocar o título. A dança no museu. Professora, depois dessa aula aqui, dá para te enviar a redação? Isso, pelo WhatsApp, tá? Meu deu 22 linhas. A minha deu 23. A minha deu 23. Professora, a de vocês é muito pequena, porque a minha passou de 31. Eita, mas não pode passar muito não, tá? Tem que, às vezes, conseguir fazer uma letra, talvez um pouco menor, tá bom? Professora, Oi. quando é que na dança eu só parei que entraram na dança só. Entraram na dança? Cadê? Só. Assim, ó, assim, vírgula, os dois amigos, vírgula, entraram na dança e curtiram o passeio no museu. Obrigada. Ponto final.
Gostaram do texto? Amei. Legal. Sim. Então, Foi bem legal. teve coerência o texto? Teve, não fugiu Teve. do tema proposto. Isso. Teve pulinhas. Isso, dentro da margem. Teve Professora, final de pontuação certinho. Isso, a pontuação. Pode falar. professora, eu consegui fazer 20 linhas em vez de 25. Ah, tá ótimo também. Tá ótimo, gente. O que mais vocês querem falar sobre o texto? Mais nada, né? Professora, Deu eu tudo gosto de certo? texto com final feliz. Isso. Aqui ele deu mais algumas instruções, mas assim, ó. Para sua produção, imagine os possíveis personagens que se pode encontrar no museu. Imagine o perfil dos alunos ao visitarem o museu, bem como o perfil das pessoas que trabalham nesse local. Não se esqueça de caprichar no perfil dos personagens principais. Imagine como é o museu, sua estrutura física e a sua estrutura do ambiente. Nós também usamos isso, certo? Sim, ô professora, Oi. sabia que um dia eu já entrei no museu, mas me deu muito medo. É, por quê? É porque lá tinha muitas múmias. Ah, é? Parecia Onde? que elas estavam de verdade, elas estavam vivas. É? Onde era o museu? O museu que eu viajei, eu esqueci onde que era a cidade, eu esqueci o nome da cidade. Ah, entendi. Mas é muito legal. Tem muita coisa para aprender dentro do museu. Nunca Tá? fui no museu. Mas vocês falaram nem quero ir. Mas o dia vai. Todo mundo tem que ir no museu. É muito bom, é muito legal. Então, vamos lá. O que eu quero conversar com vocês? Mais uma vez, eu vou reforçar. Não vou passar o texto essa semana para vocês concluírem a semana de prova de vocês. Na próxima, ó, atividade de casa, tá? E sem desculpa. Ok? Tudo certo? Sim. Professora, Então, para vamos... você ver. Na segunda-feira eu acordei cedo para aula do curso. Aí ontem, terça-feira, eu tive que acordar cedo de novo para fazer aula de dança. Aí hoje eu tive que acordar cedo de novo. Sexta-feira eu vou ter que acordar cedo de novo. Todo tem dia outra tem aula que de acordar dança. cedo. E Todo dia. no sábado tem que acordar cedo de novo. Todo Porque dia. tem prova. Domingo, porque domingo não tem aula, não tem prova. É verdade. Aí domingo descansa, né? É, mas em comparação à segunda, tem que acordar cedo de novo. É mesmo. Estou feliz É porque... para domingo, porque domingo a gente vai na casa da minha irmã. E quando eu era bem pequena, eu nunca conheci minha irmã. E ela é gigante, ela tem 21 anos. Ah, é? E aí agora você vai conhecer. Na verdade, eu conheci já ela, só que foi no domingo atrás. Aí eu vou de novo lá. Aí ela Ah, que gostoso, que legal. viu que nas férias eu ficasse lá, só que eu vou viajar para Itacuru, se eu não for comigo. Ah, que legal. Aí quando eu Então, voltar, vocês aproveitem bastante domingo e se divirtam, tá? Eu vou encerrar a aula de vocês. Eu agradeço a participação de todo mundo. Os outros que não participam tanto, eu peço que passem a contribuir mais com a aula. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, não fiquem fazendo bagunça. Vamos usar esse tempo que a gente tem para aproveitar para aprender, tá bom? Parabéns Tchau, pelo prof. texto, parabéns pela professora. criatividade. Tchau, beijo. Beijo, Até prof. semana que vem. Carol, quer falar? Oi, pode falar, Laís. Fazer tudo. A Laís que quer falar? Não, o Brian.
Oi, Brian, pode falar. Eu consegui fazer tudo. Isso mesmo. Que ótimo. Agora eu quero que vocês mandem no WhatsApp, tá? Tá, me vou mandar no grupo, professora. Tá bom. Tchau. Professora. Tem como eu mandar pro professor e pedir pro João te mandar? Tchau, professora. Tá bom. Tchau, tchau. Coloquem o nome de vocês para mandar. Tchau, tchau. Você vai com nós,